Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós teremos língua portuguesa e nós vamos começar, né, falando sobre a atividade da página 38. E você, o que acha? Que você ia fazer um parágrafo falando um pouco sobre se você passa pela mesma situação que a personagem da história ela passava, né? Em alguns momentos as pessoas diziam que ela era grande demais para estar fazendo algo, em outros momentos ela era pequena demais para estar fazendo aquilo. Então vocês iam dar a opinião de vocês em relação ao que vocês vivenciam, né? As situações que vocês vivenciam no dia a dia. Então essa atividade ela é pessoal, cada um ia fazer o seu parágrafo. Então eu recebi de alguns, né? Já dei ok, mas estou aguardando para ver, né, o parágrafo, lembrando que essa atividade você não ia ter que responder cada pontinho separado, não. Você ia fazer dentro de um único parágrafo a resposta para todos esses pontinhos que tinha aí na página 38, né? Você ia dizer, dentro desse parágrafo, essas situações que eram questionadas aí na atividade. Então, eu estou aguardando ainda, né, pela segunda semana, essa atividade de vocês. Na página 39, eu orientei para vocês, né, a atividade Encontro com a Língua, onde vocês iam empregar a palavra traz com esse acento, traz com Z ou atrás, né? Então, vamos fazer a correção agora. Na questão 1, dizia assim: releia este trecho extraído do texto. Vai ver, era assim. Ela era pequena na frente e grande atrás. Ou grande na frente e pequena atrás. O que a palavra destacada indica nessas frases? Se for preciso, consulte o dicionário. Então, como eu havia dito a vocês, caso surgisse, né, alguma dúvida, você não conseguisse, por alguma dificuldade, responder com suas palavras, você procuraria o dicionário, né? Então, atrás, minha gente, ele indica uma posição anterior, né, a quem está na frente, ou ao objeto que está na frente. Então, atrás quer dizer uma posição anterior, né? Aí, na 2, mandava ler uma frase, né, que é: a infância traz boas lembranças. O que a palavra destacada significa? Se for preciso, consulte o dicionário. Então, nessa frase, minha gente, a palavra traz, ela vem do verbo trazer, como eu expliquei na aula anterior. Então, ela significa dar, oferecer, né? Algo a alguém, né? Ou alguma coisa. Então, traz é do verbo trazer, né? Significa oferecer ou dar a alguém alguma coisa. 3, escreva uma frase com cada palavra. Então, aqui também era pessoal, então eu vou corrigir no individual, né? Que, inclusive, boa parte da sala ainda não me mandou. 4, assinale a palavra que melhor substitui por trás. Em Helena apareceu por trás de Bolão, que levou um susto. Aí a gente tem a opção detrás e depois. Então, como a gente sabe que atrás é uma posição anterior e tá dizendo que ela apareceu por trás, então a palavra que melhor completa aí substitui seria a palavra detrás, né? Que é outra variação dessas palavras que a gente está estudando. Na página 40, nós temos aí a questão 5. Complete com trás, traz com Z ou atrás. Então, na letra A, dizia assim: Helena brincava, aí tracinho de sua casa. Então, aí já dá pra gente perceber que é atrás ou por trás. Mas, no caso, aí a gente vai colocar atrás, né? Helena brincava atrás de sua casa. B. A menina não sabia o que havia por trás daquela história, porque atrás fica estranho aqui a expressão, né? Então, aqui é trás. Bolão estava atrás da árvore, ou seja, é uma posição anterior à árvore, né? Então, é atrás. D. Por trás da máscara, a menina está sorrindo. Então, aqui é trás com esse acento.
Essa história traz alegria para a garotada, porque aqui é do verbo trazer, né? Que é trazer a alegria. Então, essa história traz, com Z, a alegria para a garotada. E a F, a menina traz sempre uma novidade para a brincadeira, que aqui também é do verbo trazer, né? Ela traz uma novidade sempre para a brincadeira. Aí abaixo nós tínhamos aí a professora Cecília, né, em sala de aula, e ela tá explicando. Traz e atrás são sinônimos de indicação de posição posterior. Então, por exemplo, traz, atrás, está posterior, ou seja, antes, né? Traz, por sua vez, é a conjunção do verbo trazer na terceira pessoa do singular do indicativo, ou seja, ele traz, ela traz, porque ele e ela são pronomes de terceira pessoa, né? E na segunda pessoa do singular do imperativo, traz tu. Imperativo é quando eu ordeno, dou uma ordem, então traz tu, né? Então, aí também é usado no verbo trazer. Aí abaixo nós tínhamos a questão 6, que era sobre pronomes interrogativos. E dizia assim: leia as frases e responda ao que se pede. Que tamanho, afinal, Helena tinha? Quantos anos ela tinha? Quem era Bolão? Qual era o brinquedo preferido de Helena? Então, na letra A, né, você ia dizer qual é o sinal de pontuação que aparece no final de todas as frases. Então, como são frases que estão fazendo um questionamento, uma pergunta, então a gente logo responderia que era o sinal de interrogação, né? O ponto de interrogação. B. As 4 frases são frases declarativas, está declarando algo. São frases interrogativas ou são frases exclamativas. Então, como eu já disse anteriormente, estão fazendo uma pergunta, interrogando. Então, logo são frases interrogativas, né? Porque são frases que indicam uma pergunta. Na questão 7, né, na página 41, leia estas frases do texto. Depois, circule em cada uma os pronomes interrogativos. Então, muita gente acabou circulando a frase completa. Não, vocês iam circular apenas os pronomes interrogativos, né? Então, aí na frase, espelho meu, que tamanho tenho eu? Então, aí o pronome interrogativo é o pronome que, né? Que já dá a ideia de pergunta, de interrogação. Então, você ia circular que. Na outra parte, tinha que ser alguém que ficasse mudando a toda hora. Quem podia ser? Então, aqui seria a palavra quem, né? Que você ia circular. Então, deveriam ser circuladas o que na primeira frase e o quem na segunda frase. Aí, ao lado, inclusive, a professora Cecília estava dando uma dica, né? Ela estava dizendo o seguinte: as palavras que, quem, qual e quanto são pronomes. Nas frases interrogativas, elas são chamadas de pronomes interrogativos. Também são pronomes interrogativos as variações dos pronomes qual ou quais e quanto, quanta, quantos e quantas. Então, ela já dava a dica aí ao lado de qual eram as palavras que vocês deveriam circular nas frases, né? Aí eu deixei para explicar aqui frase interrogativa direta e indireta, para não ficar confuso a cabecinha de vocês, né? Porque vocês já tinham visto o uso do traz e do traz com Z e atrás, e também os pronomes interrogativos. Então, eu não queria que ficasse muita informação e vocês acabassem se confundindo, né? Então, vamos lá. A gente tem aí a frase interrogativa. Nós já sabemos que uma frase interrogativa é aquela onde se faz uma pergunta, onde se interroga, né? Por isso que se chama interrogativa. Agora, nós vamos ver quando é que ela é direta ou quando ela é indireta. Então, questão 8. Leia as frases e depois responda ao que se pede. Quantos anos você tem? E quero saber quantos anos você tem. Que sinais de pontuação foram usados para finalizar as frases? Então, na frase do primeiro pontinho, que sinal foi? Na frase do segundo pontinho, que sinal foi? Vocês vão responder. B.
Com base nisso, como as frases elas são classificadas? Aí você vai dizer como é que elas são chamadas, esses tipos de frases, né? Você vai colocar aí de acordo com o que a gente já estudou, né? C. Que pronome interrogativo foi usado nas duas frases? A gente já viu os pronomes interrogativos lá que a professora Cecília falou em cima aí no balãozinho. Então, aqui vai ficar fácil de você responder, né? Quais os pronomes interrogativos foram usados nas frases aí da questão 8, nos pontinhos. D. Você observou alguma diferença de conteúdo nas duas frases? Ou elas transmitem a mesma ideia? A primeira, quantos anos você tem, e quero saber quantos anos você tem. Elas indicam a mesma ideia ou ideias diferentes, né? Aí você vai responder aí na questão D. Vamos agora para a próxima página. Na próxima página, que é a página 42, aí agora sim nós vamos ver o que é uma frase interrogativa direta e o que é uma frase interrogativa indireta. Vamos para a leitura, acompanha aí junto comigo. Vamos lá. Como você pôde observar, há duas formas de se fazer uma pergunta. Por meio de uma frase interrogativa direta, que eu estou fazendo uma pergunta diretamente para a pessoa. Quantos anos você tem? Então, aí eu já indico, eu já percebo que é uma pergunta, porque a gente tem o sinal de interrogação, a gente tem o pronome quantos, né? Então, a gente já indica aí que é uma pergunta. Ou também, nós podemos fazer, né, a mesma pergunta, só que por meio de uma frase interrogativa indireta. Quero saber quantos anos você tem. Então, não foi usado aí, nesse caso, o ponto de interrogação. Porém, ele disse, quero saber, né? Quantos anos você tem. Então, esse quero saber já indicou que é uma pergunta também, só que de forma indireta. Porque não foi explícito, né? Não foi claro. Mas dá para se entender que ele quer saber quantos anos a pessoa tem. Aí agora no 9. Leia estes trechos extraídos do texto e depois faça o que se pede. Era uma menina assim mais ou menos do seu tamanho. E muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse. Afinal de contas. Grande ou pequena, era de um tamanho só, lá isso era. Só não sabia direito qual era. Letra A. Circule os pronomes interrogativos presentes nos trechos que você leu. Então, nesse trecho que eu acabei de ler para vocês, vocês vão ler novamente e vão circular os pronomes interrogativos. B. Copie no espaço a seguir as frases interrogativas indiretas que apareceram nesses trechos. Porque aqui a gente não vê nenhuma frase com sinal de interrogação, com ponto de interrogação. Porém, aqui tem algum questionamento, alguma pergunta. Então, você vai identificar qual é essa frase interrogativa de forma indireta. Aí vai copiar ela aqui abaixo. E na C, converse com o professor e os colegas e responda. Como essas frases poderiam ser escritas de forma a se tornarem frases interrogativas indiretas? Então, você não escreveu ela na letra B de forma indireta? Você vai escrever aqui na letra C como ela poderia ficar na forma direta. Uma pergunta clara, usando ponto de interrogação. Como é que você poderia transformar essa frase indireta numa frase interrogativa direta? Aí você vai escrever ela aqui abaixo. Elas duas, né? Porque são dois trechos. E a gente tem aí a professora Cecília mais uma vez. E ela diz o seguinte. As frases interrogativas diretas, elas são iniciadas por pronome interrogativo. Por exemplo, aí no exemplo a gente tem quantos anos você tem. Então, já iniciou com o pronome interrogativo, quantos? E terminam com ponto de interrogação. Então, toda vez que começar com um pronome, a frase começar com um pronome interrogativo e no final da frase tiver um ponto de interrogação, ela é uma frase interrogativa direta. Já as frases interrogativas indiretas, elas podem ou não ser iniciadas por pronome interrogativo. Este costuma estar contido em seu interior, ou seja, dentro da frase. Não precisa estar no início, né? Pode aparecer ou não. Este costuma estar contido em seu interior e terminam com ponto final, né? Então, no caso
frase interrogativa indireta, ela vai sempre terminar com ponto final. Não vai ser usado o ponto de interrogação. Porém, dentro da frase, a gente vai encontrar ou no início ou no meio da frase o pronome interrogativo, né? E a gente vai identificar que é uma pergunta, mesmo sem o ponto de interrogação. Então, é isso que ela quer dizer. Agora, minha gente, na página 43, né, a gente tem aí hora da leitura e diz o seguinte. Na primeira sessão, hora da leitura deste capítulo, você leu a história da pequena Helena que conversa com seu brinquedo preferido, Bolão, seu boi feito de mamão. Assim como Helena, você também deve ter seus brinquedos e brincadeiras favoritas, não é mesmo? Você sabia que ao ganhar ou comprar um brinquedo, é possível compartilhar com as pessoas algumas informações e sua opinião sobre ele? Os textos que você vai ler agora mostram como fazer isso. Então, a gente tem aí o texto 1, que é brinquedo em forma de centopeia, com módulos em USB, transforma a lógica de programação em brincadeira. Então, você vai ler esse texto, né, cuidadosamente, atenciosamente. Aí, depois que você acabar de ler esse texto, aí tem o texto 2. Só que antes do texto 2, tem aí uma informação que eu vou ler para vocês, que diz assim: o texto que você acabou de ler é uma resenha crítica. Assim como podemos escrever e publicar resenhas críticas de brinquedos, também é possível fazê-lo com livros, revistas, gibis, filmes, desenhos, peças de teatro, jogos, games, etc. E o que seria uma resenha crítica? Nada mais é do que um texto que eu escrevo a minha opinião sobre um determinado objeto, sobre determinado filme, né, o brinquedo, no caso aqui, ou uma peça de teatro que eu assisti. Então, eu vou dar o meu ponto de vista sobre aquilo que eu vivenciei, para que outras pessoas conheçam a minha opinião. Então, essa resenha, que é um texto escrito, e crítica, porque eu vou criticar positivamente ou negativamente o que eu achei daquela peça de teatro, daquele brinquedo, daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu tive uma situação com ela. Então, resenha crítica é isso. Então, no texto 2, né, que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Então, você vai ler também esse texto 2, para depois de você ter lido o texto 1 e o texto 2, você ir para a realização da atividade. Então, é necessário uma leitura atenciosa, né? Aí, na página 45, a gente tem aí a atividade linhas e entrelinhas. Na questão 1 diz, copie no espaço as palavras do texto 1 que você não conhece e depois procure no dicionário seus significados e escreva na frente das palavras. Então, aqui abaixo da questão 1 tem aí as linhas onde você vai escrever do texto 1 as palavras que você não conhece, vai procurá-las no dicionário e escrever na frente delas o seu significado. Na questão 2, como se chama a autora do texto 1? Explique como você chegou a essa resposta. 3. Onde e quando o texto 1 foi publicado? 4. Quem você imagina que seja Clara, citada no final do texto 1? E 5. Qual é o objetivo do texto 1? Então, tudo isso aqui sobre o texto 1. Aí, 6. Com base em sua opinião, responda. O texto 1, ele é útil? Porque ele teve alguma utilidade, ele tem alguma utilidade para o leitor e por quê? Você vai explicar aqui abaixo, que é a letra A, né, do 6. Na letra B do 6, quem é o público-alvo dele? Esse texto ele foi escrito para que tipo de leitor? Para que leitores, né? Ou seja, a quem o texto 1 ele foi destinado. Aí você vai escrever aí. Na página 46, né, tem a continuação. Aí tem a questão 7, 8, 9, 10 e 11, que eu não vou ler todos, porque senão vai ficar extenso, né? Aí na página 47, 12, 13 e 14, tudo sobre esses dois textos que vocês leram, né? Que vocês vão ler, aliás. Então, não precisa eu explicar cada questão, porque são questões bem claras, tá certo? Mas caso vocês sintam alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Por quê? Você teve a página 45, que foi sobre o texto 1. Aí, na página 46, vai ser perguntas
e na página 46 e 47, perguntas sobre o texto 2. Então, vai ser fácil de responder se você ler atenciosamente os dois textos, tá certo? Então, por hoje é só, minha gente. Um beijo e até a próxima aula.